A história inicia com a mãe do nosso protagonista fazendo seu trabalho diário de entregar ração para as fazendas vizinhas da loja. Depois que Yeon-sung volta para o estabelecimento, ela é surpreendida quando seu namorado lhe pede em casamento usando um filhote de porco com uma fita para isso. O homem é criador de porcos e, como o ama muito, claro que aceita. Agora iremos dar um pequeno salto no tempo. O casal está vivendo feliz na fazenda e Yeon-sung está grávida de seu primeiro filho. O seu marido está muito alegre com essa notícia e faz questão de falar para todos que vão visitar que vai se tornar pai. O homem também já preparou um caderno que funciona como uma poupança para que seu filho tenha um dinheiro guardado para quando crescer. Agora focando em assuntos da fazenda, Hae-sik está tendo problemas com uma porca que está muito estressada por estar no fim de sua gravidez. Dessa forma, sua esposa sugere de a pôr em outro galpão, assim o restante dos animais não irão ficar alterados. Mais tarde, nesse mesmo dia, o casal recebe uma notícia muito legal: a tocha olímpica vai passar na estrada bem na frente da fazenda. No entanto, nos próximos dias, essa notícia demonstra ser o início de um caminho bem difícil da vida deles. Logo mais, um homem chamado Woo Byuk entra em contato com Hae-sik querendo demolir a fazenda dele, pois na cabeça dessa pessoa, o lugar não é algo que será bem visto pelo resto do mundo quando as Olimpíadas for televisionada. Por poder se notar que não é um lugar de luxo e também é uma criação de porcos que são vistos como animais sujos e fedorentos. Claro que Hae-sik recusa a proposta, ele tem orgulho de seu trabalho e pretende deixar a fazenda para seu filho no futuro, mas à noite a resposta para essa sua decisão chega quando o lugar que ficavam os animais é incendiado. Apesar de Hae-sik não saber quem foi, logo aparecem vizinhos dando descrição dos homens que foram vistos na propriedade e agora uma investigação foi aberta contra Woo Byuk. A única porca sobrevivente foi aquela que foi realocada em outro galpão. Acontece que nos próximos dias, quando a investigação começou a ganhar forma, as testemunhas daquela noite mudaram totalmente os seus discursos e nesse momento que Hae-sik percebeu que o dinheiro da construtora Yongra comprou todos ao seu redor. Sendo assim, o homem começou uma investigação por conta própria e assim que Woo Byuk foi inocentado das acusações, Hae-sik marcou entrevistas com jornalistas para entregar tudo o que sabia. Mas antes, Hae-sik se encontrou com o promotor do caso para que ele ficasse a par que o homem sabia que não estava lidando com gente boa. Hae-sik também deixou para Tae-soo o caderno que continha as informações sobre o dinheiro guardado para seu filho. Assim, caso acontecesse algo com ele, Tae-soo teria como ajudar a sua esposa. Dessa forma, quando Hae-sik sai do escritório do promotor, vemos que Tae-soo também foi comprado pelo dinheiro da construtora e após ele avisar Woo Byuk que podem estar com problemas, Hae-sik, que já estava a caminho de casa, é encurralado. Woo Byuk faz parecer que Hae-sik decidiu acabar com a sua própria vida e conhecendo seu marido, obviamente Yeon-soo não aceitou a morte dele. Contudo, não tinha mais o que fazer sobre isso, já que a sua visita ao promotor também não lhe trouxe respostas. Mas pelo menos a mulher conseguiu recuperar o dinheiro guardado para o seu filho. Na verdade, ela ficou surpresa ao receber o caderno, pois não esperava por isso. Então, Yeon-sung tomou uma decisão e após comprar uma fazenda em um vilarejo, a mulher se mudou grávida para o local, junto à porca que estava quase ganhando os filhotes. Sobre o vilarejo, os vizinhos eram muito unidos e levando-se em consideração quando eles descobriram que havia uma criação de porcos. Todos se juntaram para expulsar a nova família, pois havia aquele velho preconceito com o animal. Entretanto, quando se depararam com uma mãe solo que estava grávida, apesar de ainda ter tido uma breve briga, todos acabaram aceitando Yeon-sung no vilarejo. Afinal, nesse mesmo dia, ela entrou em trabalho de parto e foram essas pessoas estranhas que lhe ajudaram nesse momento. Uma criança havia nascido há poucos dias e carregava o nome de Sang-sik, mas focando em outra vizinha que estava com a mesma quantidade de semanas que Yeon-sung de gravidez, ela deu à luz na nova casa da mulher logo depois que Kang-ho, nosso protagonista, nasceu. Todos esperavam que Mi-ju, Sang-sik e Kang-ho fossem virar grandes amigos
amigos, mas apenas a garota que se dava bem com os meninos. Pois Sansik, desde muito novo, incomodava Kanho falando que o garoto não tinha pai e era sujo como um porco. Apesar dele não ter culpa por revidar ao ouvir essas palavras, a mãe do protagonista sempre o repreendia com uma vara e o criou de uma forma muito regrada, cobrando que ele estudasse muitas horas por dia e nem o deixava comer até ficar cheio, pois Yeon-soo falava que isso lhe deixaria com sono e o impediria de ter um tempo de estudo de qualidade. Mi-ju desde nova era apaixonada por Kanho e quem compartilhava desse sentimento por ela era Sansik, o que explica também os ciúmes que o garoto sentia do protagonista. Voltando a falar sobre a maneira que Yeon-soo o criou, ela achou que agir dessa forma faria com que Kanho fosse homem de sucesso e no futuro poderia se tornar um promotor para impedir que outros passassem pelo mesmo que o pai do menino. Enquanto isso, Mi-ju também teve que lidar com questões desde nova, pois ela via sua mãe sofrer na mão de seu pai com as marcas que ele deixava pelo corpo dela. E mais tarde a garota comemorou quando o homem abandonou a família, pelo menos assim não teriam mais esse tipo de problema. Passando para o primeiro dia do exame nacional de Kanho, vemos que Mi-ju estava lá para incentivar o seu namorado e ela até pintou uma unha dele com a cor amarela para dar sorte. No entanto, logo após passar os portões, o garoto voltou para Mi-ju ao perceber que uma moto a pegou em cheio, o que resultou com que o protagonista fosse para o hospital com ela e desistisse de fazer o teste este ano. Assim que Mi-ju acordou, ela chorou ao perceber que Kanho perdeu o exame por sua causa, por mais que o protagonista tentasse a consolar falando que faria no ano que vem. E à noite, a sua mãe o repreendeu de uma forma muito triste. Apesar de ter esperado a vida toda do menino para o momento do exame e o resultado com a aprovação dele para seguir a carreira de promotor, Yeon-soo chegou até a insultar Mi-ju por ter se acidentado logo hoje e nessa hora Kanho se revoltou pela primeira vez contra a mulher, dizendo que então ele faria o que ela sempre quis, que é ao contrário que o garoto almeja. Kanho promete que irá virar um promotor, mas com isso ele nunca mais vai voltar para ficar com ela e irá seguir o caminho daqueles que fizeram aquilo com o pai dele. Em um salto no tempo, vemos que o nosso protagonista realmente se tornou um promotor muito respeitado. No entanto, depois de uma audiência, uma mulher que teve seu marido condenado se aproxima dele e entrega uma prova que incrimina a construtora Woo-byuk, que está colocando a culpa em seu marido em vez de assumirem. Essa construtora é gerenciada pela mesma pessoa que tirou a vida do pai de Kanho, e ao invés dele levar a prova ao juiz, o protagonista liga para Woo-byuk para avisar que estão com problemas. Vendo a relação dos dois, parece que Woo-byuk não sabe sobre quem é o pai de Kanho e se aproveitando disso, o homem se aproxima dele com o objetivo de que Woo-byuk o adote como filho. Enquanto isso, Yeon-soo continua morando no vilarejo e a sua criação de porcos cresce cada vez mais. A mulher não tem contato com o seu filho desde que ele se mudou e até seu aniversário Kanho se nega a vê-la. Na próxima cena, vemos Mi-ju. Ela já tem 2 filhos que estão sob os cuidados de sua mãe e está prestes a abrir um salão de beleza com uma amiga. Como sempre gostou de pintar as unhas, Mi-ju seguiu essa profissão, mas a sua mãe lhe cobra todos os dias para a mulher ir atrás do pai das crianças. E para que o vilarejo não saiba sobre a situação atual da garota, afinal todos comparam seus filhos, todos acham que Mi-ju está em outro país e não divorciada, que é a realidade. Já a Sansik continua aprontando depois de adulto e foi preso por ter sido pego roubando. De volta ao protagonista, e no tempo vemos que logo depois de formado, ele frequentava palestras daquele promotor que atendeu o caso do pai de Kanho, e em um de seus encontros, o protagonista descobriu quem era a filha do homem. Outra vez, Kanho acabou atendendo uma denúncia que indicava que a mulher estava usando produtos ilícitos em uma balada. Após abordá-lo e revistá-lo, o homem apenas encontrou um remédio que não havia prescrição para a síndrome do pânico, mas de qualquer forma, Hayeon pediu para que ele não levasse a situação para sua ficha, para não prejudicar seu pai que se candidatava à presidência. No entanto, o encontro dos dois não param por aí, pois Kanho a procurou outra vez para entregar algumas coisas e agora Hayeon começou a sentir um interesse por ele. Na próxima cena é nos mostrado que Hayeon chegou a apresentar o protagonista como seu namorado para seu pai, mas logo que Tae-soo ficou sozinho com Kanho, o homem exigiu que o garoto terminasse com ela. Para que isso não acontecesse,
falecesse, Kanho achou um escândalo de Taeso e levou até o Woo-byuk, que claro ficou interessado na arma que estava em suas mãos. Em troca do que recebeu, Taeso pediu para que Woo-byuk o adotasse e passasse todos os seus negócios para ele quando falecesse. Kanho também se casaria com a filha de Taeso, dessa forma ambos não poderiam se atacar e ter alguém na presidência ao seu lado iria facilitar muito a vida de Woo-byuk. Então o homem concordou em ir por esse caminho, para ter certeza que o seu segredo não iria ser usado contra si no futuro. Taeso fez questão que Kanho se livrasse da mulher que carregava o filho fora do casamento do futuro presidente. Agora que tudo está resolvido, vemos que no vilarejo Yeon-su fica animado em finalmente receber seu filho de volta em casa e com a companhia da noiva dele. Claro que os vizinhos também estavam ansiosos para conhecê-la, afinal o pai da mulher será o presidente, ao que tudo indica. Mas logo a festa que todos fizeram quando avistaram Kanho é interrompida, pois o homem pede para conversar em particular com a sua mãe. O protagonista só foi ao local com um objetivo: pedir para que Yeon-su assinasse os papéis para que agora o Woo-byuk pudesse virar o pai dele. E mesmo que não quisesse isso, Yeon-su tentou seguir a vontade de seu filho, que após conseguir o que queria, foi embora, deixando claro que não tinha razões para ficar e nem para comer o que foi preparado. Afinal, em todos os anos que moraram juntos, a sua mãe nunca sentou para dividir uma refeição com ele. Os vizinhos acabaram ouvindo a discussão e é claro que ficaram com pena de Yeon-su, que por mais que tivesse sido muito rígida, fez de tudo para que Kanho tivesse sucesso. Apesar de tudo, a situação também não é tranquila para o protagonista, que teve que parar o carro e trocar de lugar com a sua esposa para seguir em viagem. E agora as coisas pioram ainda mais, pois Kanho adormeceu no banco do carona e Hayeon teve que sair do veículo para buscar seu lenço, que acabou voando. Nesse momento, um caminhão apareceu em alta velocidade e jogou o carro morro abaixo, deixando Hayeon desesperada. Kanho foi levado a um hospital diferente da mulher e assim que a mãe dele foi notificada sobre o ocorrido, Yeon-su correu para ficar ao lado dele. O protagonista ainda está vivo, mas devido ao inchaço em seu cérebro, o homem está em coma e corre grandes riscos de ter sequelas quando acordar. Mesmo assim, a mãe de Kanho não perde esperanças que seu filho voltará a ser quem era algum dia. Já sobre a noiva dele, Yeon-su não conseguiu contato com ela, pois o número dá como se não existisse. Passando para a mulher, vemos que o acidente foi algo armado por ela junto ao seu pai. A única preocupação de Hayeon é o protagonista ter sobrevivido e que o Woo-byuk descubra a verdade e queira se vingar, mas para impedir que isso aconteça, Taeso cuidou para que nenhuma prova os ligue ao motorista do caminhão. De qualquer forma, o Woo-byuk passou a desconfiar de Taeso desde o início e até chegou a visitar o protagonista no hospital, mas o caminhão era roubado e mais tarde o motorista tirou a própria vida. Sobre a fazenda de Yeon-su, como ela escolheu ficar ao lado de seu filho, seus vizinhos e o novo funcionário chamado Andrea que deram conta do lugar. Enquanto isso, Sung-sik já saiu da prisão e ao visitar Mi-ju vemos que ele ainda gosta dela. Alguns meses já se passaram e finalmente nosso protagonista abriu os olhos. Apesar de ter saído do coma, Kanho voltou a ter a mentalidade de um menino de 7 anos e consegue apenas mexer a sua cabeça. Então Yeon-su resolveu trazer ele para sua casa e criá-lo novamente. Depois de muito trabalho ao longo dos meses e chorando sozinha para que seu filho não visse, Kanho conseguiu voltar a mexer as suas mãos, não perfeitamente, mas já é um grande progresso. E finalmente Yeon-su conseguiu uma vaga em uma clínica para que ele faça fisioterapia junto aos outros tratamentos necessários. Enquanto isso, Mi-ju fez um sucesso com seu salão. No entanto, a sua amiga, que era sua sócia, fugiu com todo o valor lucrado e deixou muitas pessoas do bairro com raiva, incluindo a nossa querida Mi-ju. O que vocês acharam desses episódios? Espero que tenham gostado do resumo. Deixem as suas sugestões nos comentários e se inscrevam se gostaram do vídeo e do novo dorama. Curtam e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!